Olá, bem-vindo ao nosso treinamento continuado de líderes. E o tema dessa semana é os caminhos de uma liderança espiritual. E o texto bíblico que nós iremos refletir está em Mateus capítulo 20, versos de 20 ao 28. Entenda que quando a mãe de Tiago e João pediu ao Senhor que seus filhos se assentassem ao seu lado no reino, ela tinha em mente uma posição de domínio e liderança. Evidentemente, eles desejavam apenas a posição e o status de liderança. Na resposta do Senhor, podemos ver a verdadeira essência de uma liderança espiritual. Então, primeiro, a liderança é pré-determinada. Não é uma preferência pessoal, como nós podemos ver no verso 21. A mulher pediu que o Senhor mandasse. Isso significa que a liderança é pré-determinada por Deus. É preciso que o Senhor determine. É preciso que o Senhor mande. Não escolhemos se vamos liderar ou não. Nós apenas obedecemos ao chamado de Deus. Não somos voluntários, somos chamados. Segundo, a liderança é uma posição preparada. Isso podemos observar no verso 23. Então, a resposta de Jesus é que o Pai já preparou alguém para cada posição. Ser preparado por Deus significa que temos as ferramentas, os dons e as habilidades necessárias para desempenharmos a função de liderança onde formos colocados. Terceiro, a liderança, ela exige um preço, como podemos ver no verso 22. Então, cada posição que encontramos na vida espiritual, cada posição de liderança possui seu próprio preço. Você nunca alcançará o propósito se falhar em pagar o preço. E temos algumas leis com relação ao pagar o preço. E algumas delas são: há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Nem todos pagam o mesmo preço. Cada um de nós tem uma cruz diferente para carregar. Quanto mais você deseja algo, mais custará para você. Se você reclama do preço, provavelmente você vai desistir de pagá-lo. Seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas o preço que você se dispõe a pagar para alcançá-lo. Você será criticado por pagar o preço. O preço nunca diminui. Cada vez que você é bem-sucedido, o próximo desafio se torna mais difícil. A crítica mais dura, os testes mais fortes e o preço mais alto. O preço real aumentará e a percepção do preço diminuirá quando o seu desejo de melhorar aumentar e você se tornar cada vez mais íntimo de Deus. E todo pagamento espiritual é à vista. Quarto, a liderança está dentro de todo homem, como podemos ver no verso 24. O fato dos demais discípulos se indignarem mostra o anseio por liderança que havia em todos eles. Como naquela época, hoje os discípulos se revoltam contra os que desejam ser grandes líderes. Jesus não disse a seus discípulos: não tentem ser grandes porque isso é soberba. Ele não lhes disse que a inspiração deles era errada. Ele lhes disse como chegar lá e como se tornar um grande líder. Quinto, o anseio por liderança não desagrada a Deus. Não sabemos por que Tiago e João estavam entre os 3 discípulos mais próximos de Jesus, mas podemos supor que o desejo deles de se tornarem grandes líderes era uma das razões. E lá, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1, diz algo interessante. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Sexto, a liderança não é para o seu benefício, mas para o benefício dos outros, como podemos encontrar no verso 28. Servir e buscar o interesse de outro. Portanto, o alvo do líder não é tirar vantagens do proveito dos liderados, mas descobrir como contribuir
para que o seu pleno potencial de cada um seja alcançado. Sétimo, a liderança é para cumprir o propósito de beneficiar os outros, como podemos ver também no verso 28. A maneira como o Senhor serviu foi cumprindo o propósito de Deus. Servimos aos irmãos quando servimos a Deus, e não o contrário. Dificilmente alguém dirá que o Senhor estava servindo seus discípulos morrendo na cruz. Contudo, ali ele estava servindo a Deus e fazendo a sua vontade. Então, os resultados naturais dessa liderança são a autenticidade, que nos fala da autoridade que vem pela autorização do chamado. Temos a originalidade, que fala sobre o chamado de Deus, que é individual. Confiança genuína, que fala sobre estar baseado na convicção de que aquele que chama também capacita e equipa. Temos a realização pessoal, porque a realização vem quando cumprimos o propósito. Senso de valor, pois todo chamado de Deus é um propósito que tem implicações eternas. Ausência de competição, por causa da singularidade do chamado de cada um. Temos também ausência de ciúme, isso porque cada chamado tem o seu próprio valor. E temos a ausência do medo, que nos fala da convicção que tudo isso tem no coração daquele que serve a Deus. Então, essas são questões importantes que nos ajudam a lidar com uma liderança que realmente é espiritual e que faz toda a diferença na vida daqueles que estão debaixo dessa liderança.